Depois do meu último vídeo, onde eu ensinei a calcular percentual e como você determina a quantidade exata de aditivos a serem incorporados em resinas plásticas, surgiram algumas dúvidas, especialmente no caso de uso de master batches, que são os concentrados de pigmentos ou de aditivos. Existe alguma diferença de procedimento? Eu preciso fazer de uma forma diferente? Então, eu resolvi gravar mais um vídeo e trazer uma ferramenta extra para você poder baixar aí no seu computador. Quer saber como é? Fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje eu vou estender um pouquinho mais o assunto da semana passada, em que eu mostrei um exemplo de cálculo de como é que você pode determinar a quantidade precisa e exata de aditivos que vão ser incorporados em resinas, né? Eu mostrei lá como é que você faz o cálculo em diversas situações diferentes para poder garantir que você está colocando a quantidade certa de aditivo na quantidade certa de material e com isso evitar problemas de performance, problemas que venham em decorrência de usar menos aditivo do que o recomendado. E aí surgiram algumas dúvidas que eu vou responder nesse vídeo aqui, especificamente ligadas com relação a master batches. Mas aí eu resolvi estender um pouquinho mais também e trazer uma ferramenta adicional que você vai poder baixar aí no seu computador. Então, se você quiser ver um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Mas antes, se lembra de se inscrever no canal, deixar sua curtida, o seu comentário para expandir o alcance desse vídeo aqui, torná-lo mais relevante e a gente poder atingir muito mais pessoas. E para isso também, copie o link desse vídeo, coloque em todas as suas redes sociais, nos seus grupos técnicos de discussão de WhatsApp e vamos disseminar esse conteúdo para todos os profissionais da indústria e para quem mais se interessar pelos temas da indústria de plásticos. E olha só, se lembra que agora, a partir de agora, você pode me ajudar a continuar criando conteúdo que ajuda todos os profissionais da indústria no dia a dia. Para isso, basta se tornar um apoiador aqui do canal. Com qualquer quantia mensal, você vai me ajudar a atingir as metas que estão bem descritas lá. Vai ter também uma série de benefícios para os apoiadores. Entra no link que está aparecendo no card aqui em cima e você vai conhecer todos os detalhes dessa campanha e poder, então, me ajudar a continuar criando esses conteúdos. Me segue em todas as redes sociais, sempre com o nome de Ricardo Cusiol. E para conhecer os meus cursos online, os links estão na descrição do vídeo. Mas vamos lá. Entrando no nosso conteúdo aqui, a pergunta que mais apareceu no vídeo anterior foi o seguinte: Ricardo, ok, entendi o procedimento de cálculo, entendi como é que faz as regrinhas de 3 ali. E se eu usar um master batch? É diferente? Porque o master batch a gente sabe que tem uma quantidade de resina, tem uma quantidade de aditivo, eu preciso preciso saber a quantidade de aditivo para fazer a conta. Como é que funciona nesse caso? Tá? E a resposta mais simples e direta é não. O procedimento é exatamente igual, porque quando um fabricante de master batch te manda um material e diz para você, olha, você precisa usar 5% desse master batch na sua formulação, ele já está levando isso em conta e você simplesmente faz a conta usando esse percentual de 5%, por exemplo, que o fabricante te recomendou, da forma como a gente mostrou no vídeo anterior, tá? Mas, em alguns casos específicos, pode ser interessante saber exatamente quanto do aditivo específico que está dentro do master batch existe na sua formulação. Não somente a quantidade de master batch que tem na sua formulação. E aí, como é que a gente pode fazer esse cálculo? Então, eu preparei esse vídeo daqui para poder explorar um pouquinho mais esse tema. E para isso, eu preparei uma planilha de cálculos. Agora você não vai mais precisar ficar fazendo regrinha de 3 na mão. A planilha vai substituir todos esses cálculos, é só você inserir os dados lá, como eu vou te mostrar nesse vídeo. Para baixar a planilha é só clicar no link que está na descrição do vídeo e eu vou botar a planilha na tela agora para você. Tá aqui, ó, a planilhazinha que a gente vai usar para fazer esses cálculos. Então, eu tenho 3 abas aqui embaixo, tá? Essa primeira aqui, ó, que está dizendo aditivos em pó, líquidos, e na verdade aqui é para aditivos, se a gente for considerar o aditivo puro, né? Vou colocar uma certa quantidade de aditivos e até de master batch, se eu não me importar em saber a quantidade exata de aditivos
do aditivo, né, do princípio ativo desse master batch na formulação. Essa planilha ela é só simplesmente a automatização do processo que a gente viu no vídeo passado. Tá? Você só precisa preencher os campos que estão escurecidos aqui, né, que estão nesse cinza um pouquinho mais escuro aqui. Tá? Basicamente, o que você precisa preencher aqui? Nessa primeira tabelinha, você vai colocar os dados da formulação que você quer. Então, eu deixei espaço aqui para 3 materiais, né? Então você pode fazer misturas de materiais com até 3 tipos de materiais diferentes e inserir até 3 aditivos diferentes. Basicamente, você vai listar quais são as resinas que você está usando, né? Então aqui você vai colocar uma breve descrição, polietileno de alta densidade, do fabricante tal, grade tal, você vai colocar aqui essa informação. Se você estiver usando algum outro material, lista aqui embaixo também. E aqui embaixo os aditivos. Por exemplo, um aditivo de cor, um pigmento. Digamos que eu vou usar um pigmento em pó azul para pigmentar essa formulação. Tá? Eu coloquei também aqui um detalhe, uma coluna onde você pode colocar o preço por quilo que você paga por cada um desses materiais. Né? Então, aqui é importante uma recomendação, né? Que esse preço aqui seja sempre na mesma base, ou seja, se for um preço sem impostos, que seja para todos os materiais o preço sem impostos. Se for o preço já colocado aí no seu estoque, que seja para todos os materiais. Sempre na mesma base de comparação, para que tenha relevância essa informação aí na sua planilha. Tá? E na última coluna você vai colocar os percentuais desejados. Tá? Então você vai colocar quanto de cada material vai ter na sua formulação e quanto desse pigmento. Lembrando que, como a gente viu da última vez, né, a soma de todos esses ingredientes aqui, ela tem que dar 100%. Então, se por acaso você digitar aqui um valor que não corresponda a 100%, ele vai ficar vermelhinho te indicando aqui que deu algum erro, tá? Então, você precisa garantir que todos esses valores aqui somados sejam iguais a 100%, porque isso vai fazer a regra de 3. É isso que garante que a regra de 3 que a gente viu no último vídeo seja garantida. Tá? Então eu coloco aqui, vou usar 2% desse pigmento azul. Tá? E um detalhe interessante aqui é que eu preparei essa segunda coluna, essa segunda tabela aqui, que ela é o seguinte. Ok, já tenho aqui qual que é a porcentagem, mas beleza. Quanto eu preciso preparar? Quantos quilos eu preciso pegar de cada material? Né? E aí, ok, para saber quantos quilos eu preciso pegar de cada material, eu preciso saber de quantos quilos de composto eu preciso. Então, digamos que eu precise de 75 quilos de composto. Né? Eu preciso de 75 quilos de material já pigmentado com esse pigmento azul, com essa formulação que eu coloquei aqui. Tá? Então, eu coloco o valor em quilos da quantidade que eu preciso e essa tabelinha é automaticamente preenchida. Né? Então, tudo que está em branco aqui você não precisa mexer. Tá? Ele já vai puxar aqui as descrições dos materiais e você vai poder ver, ó, do polietileno de alta densidade XXX aqui, com a descrição que você colocou lá, eu preciso pegar 28,5 kg. Tá? E ele já vai dar para você, com base no preço que você colocou, quanto que esse material em moeda representa no preço total do seu composto. Então, eu vou colocar aqui, ele já vai trazer aqui para você, então, a quantidade em quilos de cada um e qual que é o custo, o impacto de custo de cada um no preço do seu composto, sendo que aqui embaixo a gente tem o custo do seu composto por quilo. Lógico, eu tenho um material aqui que custa 8,45, tem um outro material que custa 9,11. Então, o meu composto vai ser uma composição desses valores aqui, e aqui eu já calculei isso para você também ter uma ideia de qual que é o custo, só levando em conta materiais, sem levar em conta processo de mistura, mão de obra, etc., porque isso vai ser muito particular de cada empresa, tá? Mas o custo só de materiais você vai ter uma noção aqui, e aqui vão estar, então, os valores em quilos que o preparador de matéria-prima vai precisar pegar. 28,5 kg do primeiro material, 45 kg do segundo material e 1,5 kg do pigmento. Ele vai misturar tudo isso daí, num misturador, num tamboreador, enfim, de alguma forma, e tudo isso somado equaliza 75 quilos. Tá? Então isso aqui é basicamente o que a gente fez naquela primeira aula, né, da semana passada. Só para ficar mais ou menos em pé de igualdade, digamos que a gente vai fazer então aqui uma resina com um componente só, eu não tenho esse segundo componente, tá? E essa resina vai ser igual a 90%, exatamente o exemplo que a gente usou lá, e 10% do aditivo, seja ele qual for. E eu vou preparar, então,
100 quilos desse material. Olha aqui, exatamente os valores que a gente teve na aula passada. Vou pegar 90 quilos da resina, 10 quilos do pigmento, vou ter um total de 100 quilos, e aqui esse composto vai me custar 9,11, né, 9 moedas e 11 centavos, né, 9 dinheiros e 11 centavos, dependendo da unidade, né? Muitas vezes o valor de resina está em dólar, então, enfim, sempre a mesma base de comparação, tá? Mas isso aqui é exatamente a planilha automática do cálculo que a gente fez na semana passada. Agora, e se eu quiser saber, né? Se eu não me importar com relação a MasterBet, eu venho aqui e coloco MasterBet azul, né? Coloco 5%, né? 5% de MasterBet azul, MB azul, e ok, não me importa saber quanto de pigmento realmente tem nesse MasterBet. Mas, se por acaso eu quiser ou precisar saber quanto de pigmento, porque o que dá cor no MasterBet é o pigmento, né? Ele tem uma certa quantidade de pigmento que vai dar cor e o resto é veículo, é uma resina plástica que está sendo usada ali só exatamente para poder carregar esse pigmento para minha formulação, tá? Então, se eu não quiser saber, eu posso usar essa mesma planilha, mas se eu quiser saber, eu preparei essa outra planilha aqui, tá? E essa outra planilha, ela vai então aqui ter o dado para o MasterBet, mas eu vou precisar de uma informação muito importante que muitas vezes o fabricante do MasterBet disponibiliza, mas em alguns casos esse vai ser inclusive o segredo industrial da formulação desse MasterBet. Então pode ser que em alguns casos você não tenha essa informação, mas se você tiver, é só colocar aqui, ó, que é nesse MasterBet, qual que é a concentração do aditivo que te interessa. A gente sabe que MasterBets nem sempre são só resina e o princípio ativo. Se for um pigmento, pigmento, se for um aditivo digamos, lubrificante, só lubrificante, muitas vezes vai ter algumas outras coisas ali, pequenas quantidades. De novo, para dar toda a condição que o fabricante desse MasterBet precisa, né? Dispersantes, vão ter algumas coisas ali, estabilizantes, por aí, que muitas vezes não nos interessa. Então aqui eu só estou considerando realmente a concentração do princípio ativo. No caso de um MasterBet de couro, o princípio ativo é o pigmento. Quanto de pigmento tem nesse MasterBet? Então, digamos que esse MasterBet tenha 70% de pigmento azul nessa formulação. E eu vou usar, então, 2% desse MasterBet. Tá? Então, essa coluna aqui, ela é igual, né, à primeira planilha que a gente tem. O que muda é essa coluna aqui, lembrando que você só precisa preencher o que está em cinza, tá? Coloco aqui a quantidade de resina que vai ser preenchida e aqui, ó, essa tabelinha aqui é exatamente igual também. Ele vai te trazer quanto você precisa pesar de cada material, porque para efeitos de preparação de matéria-prima não muda nada. Eu vou precisar 1,5 kg do MasterBet, tá? E com esse custo aqui é o que ele vai ter, tá? Agora, essa tabelinha adicional aqui, ó, ela vai me trazer o percentual da primeira resina, que basicamente é o que eu coloquei aqui, o percentual da segunda resina, que também é o que eu coloquei aqui, mas ela vai me trazer o percentual do princípio ativo, que eu deixei aqui também em cinza para você preencher. Se é o pigmento, se é um lubrificante, se é algum aditivo específico que está na forma de MasterBet, qual que é o princípio ativo dele? Você escreve aqui. Então, com base no percentual desse princípio ativo nesse MasterBet, a gente vai calcular quanto em percentual a gente tem desse princípio ativo na minha formulação. E nesse caso aqui é 1,4%. Lembra que um MasterBet é esse princípio ativo, né? No caso aqui um pigmento disperso em alta concentração, 70%, em uma matriz polimérica, em uma resina plástica. E no caso aqui, eu coloquei aqui qual que é a base do MasterBet 1, né? Qual que é a base desse MasterBet? Eu coloquei como um potencial aqui uma base em resina de EVA. Então a gente sabe agora que na minha formulação eu tenho 0,6% de EVA, que vem da onde? Do MasterBet, porque ela é a resina veículo do meu MasterBet. Tá? E aqui eu digito, eu posso colocar o que eu quiser. Se for polietileno linear, eu vou colocar aqui que é polietileno linear. Tá? Se for polietileno de alta densidade, eu vou colocar que é polietileno de alta densidade. Mas eu tenho que colocar aqui qual que é a resina base
do meu master batch, e isso eu vou ter com o fabricante desse master batch também. Muitas vezes ele pode dizer para você, algumas vezes é o segredo industrial dele e ele não vai te contar, e aí você vai colocar assim, só resina base, tá? Mas você vai saber que ela está presente na sua formulação num teor de 0,6%, tá? Isso pode ser interessante em alguns casos, para você investigar problemas, tá? Sua peça começa a quebrar, sua peça começa a se comportar de alguma forma não interessante quando você usa um determinado master batch e quando você usa outro master batch, ela se comporta de uma forma diferente. Então você pode começar a ter alguma noção aqui. Esse master batch tem concentração de pigmento diferente, né? Eu tenho, portanto, uma concentração da resina diferente. Qual que é essa resina? Será que se eu mudar a resina base, será que nesse percentual ela vai ter alguma influência, de fato, na performance do meu material, para minha aplicação? Então isso pode, em alguns casos, ser útil para esse tipo de investigação, para alguns desenvolvimentos, isso pode ser útil também. Então eu adicionei isso daqui, tá? O procedimento é exatamente igual. Como é que a gente calcula esse 1,4% aqui? É basicamente pegar o percentual que você vai colocar de master batch, que é o 2% aqui, né, que é o que vai ser pesado, né? Esse 1,5 quilos aqui representa 2% do total que a gente está colocando, tá? E ele vai ser multiplicado pela concentração desse aditivo, desse princípio ativo na formulação do master batch. Então, 2% vezes 70% é 1,4%. Lembrando que multiplicação de percentuais, a gente está multiplicando números decimais, né? Então, 2% é 0,02 e 70% é 0,7. Tá? Então, 0,02 vezes 0,7 é igual a 1,4%. Tá? Então, tem que tomar esse cuidado aqui para a gente poder garantir que não tem nenhum tipo de problema. Tá? Então, essa planilha aqui você pode usar para saber essas coisas, pode, se você precisar, ela está disponível. E eu fiz uma terceira, que eu nem vou entrar em muitos detalhes, que na verdade é o seguinte: e se eu precisar usar um master batch e um aditivo em pó? Tá? Então eu coloquei aqui duas linhas para aditivos puros, que não tenham uma resina veículo, né? Vai ser um pó, vai ser um líquido que você vai colocar aqui, então não tem necessidade de preencher a concentração, é 100%, né? E eu deixei duas linhas para dois tipos de master batch diferentes. A primeira tabelinha aqui é igual, a segunda tabelinha traz, então, pros master batches, traz as concentrações aqui, tanto do princípio ativo quanto da resina base, certo? Então você vai poder baixar essa planilha, é só clicar no link que está na descrição do vídeo, coloca ela no seu computador e quando você precisar fazer uma formulação de material, misturar materiais diferentes, incluir aditivos, você pode ter uma ferramenta, né, que te ajuda nesses cálculos, ou pode se basear nessa ferramenta aqui e criar a sua própria, já customizada para a sua necessidade. Tá certo? Então me conta aqui embaixo nos comentários, me manda uma mensagem, me manda um e-mail dizendo como esse conteúdo especificamente agora te ajudou, como é que você pretende usar essa planilha aqui no seu dia a dia. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse, faça suas perguntas e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.